Oi, 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 gente linda! Tudo bom com vocês? Eu sou a Camila Vilas Boas e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje nós estaremos fazendo um vídeo super especial, um vídeo sobre o Dia das Mães. Não sei se a questão agora da quarentena fez você ficar mais pertinho da sua mãe ou mais distante. De repente ela é do quadro de risco e você está se afastando um pouquinho dela, mas o importante é o amor. É o amor entre mãe e filho, mãe e filha. E é essa homenagem que nós queremos fazer hoje aqui no canal. E não percam, porque nós estaremos falando sobre uma mãe da Bíblia super especial, que é Maria, a mãe de Jesus. Então, ó, não percam, vem comigo! Que não conhece o canal, seja muito bem-vindos. Aproveite aqui embaixo e se inscreva, que nós temos vídeos novos sobre os assuntos bíblicos toda semana. Dê o seu joinha e ative o sininho para receber as notificações dos vídeos novos e não perder nada. Hoje o vídeo está super especial e eu fiz especialmente para todas as mãezinhas do canal, para você mandar para sua mãe, para você se sentir amado enquanto mãe, e especialmente também para minha mãe Lígia. Então receba esse vídeo com muito carinho que eu fiz para você também, minha mãe. Para falar de mãe, super pesquisei aqui na Bíblia alguma mãe referência pra gente estar fazendo o vídeo de hoje. E entre tantas as mães que tem aqui na Bíblia, mães super especiais, mães com histórias incríveis, eu separei hoje a história sobre Maria, a mãe de Jesus. Porque Maria na Bíblia ela é considerada como bem-aventurada, bendita entre as mulheres. Então essa mãe ela é super especial, ela foi a mãe do nosso Salvador, do nosso Messias. Se você quiser conhecer um pouco mais de Jesus Cristo, nós temos vários vídeos aqui no canal a respeito. Então nós vamos estar falando sobre ela. Então nós estaremos falando aqui sobre características de Maria e como essas características elas influenciam tanto no ser mãe. E a primeira característica de Maria é que ela era serva do Senhor, é que ela aceitou o chamado de ser mãe. Aqui em Lucas 1 fala um pouquinho desse chamado e eu vou ler para vocês. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, uma virgem prometida em casamento a um certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: "Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você." Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: "Não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará luz a um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim." Perguntou Maria ao anjo: "Como acontecerá isso, se sou virgem?" O anjo respondeu: "O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus." Respondeu Maria: "Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra." Então o anjo deixou. É muito bonito ver Maria falando assim: "Seja conforme a tua palavra." Eu aceito ser a mãe de Jesus, porque ela aceitou ser mãe, ela aceitou esse chamado de Deus para a vida dela. E eu acredito que todas as mães, quando elas ficam grávidas ou quando elas têm um filho do coração, o que acontece? Elas aceitam esse chamado de ser mãe. Elas aceitam o chamado de cuidar de uma criança. E ser mãe é um lindo chamado. A família é o chamado mais importante que uma pessoa pode ter. E ser mãe também. Então todas as mães, quando elas têm o seu filho, elas recebem uma missão e um chamado e elas aceitam para si. Porque eu imagino que não deve ser fácil ser mãe, porque imagina a mãe de mim mesma, então eu sei o trabalho que eu dei. Eu acredito assim que toda mulher, quando descobre que vai ser mãe, mesmo às vezes sendo uma gravidez planejada, ou às vezes é pega de surpresa, nossa, eu não tava planejando esse filho, ou de repente eu sou muito nova, não sei o que aconteceu, mas quando ela aceita pra si, fala assim, eu vou ser mãe dessa criança,
eu vou ser mãe desse meu filho, ela tá aceitando um chamado muito lindo de Deus. E é esse chamado que eu quero homenagear todas vocês que estão assistindo, esse chamado lindo de ser mãe. Então parabéns a cada uma de vocês que estão assistindo o vídeo de hoje. E quando a gente fala de aceitar o chamado, a gente pensa Maria. O que ela aceitou? Ela era uma moça virgem, ela era uma moça que estava noiva, ela não era casada. Imagina naquela época a situação em que ela se encontrou em aceitar ser mãe de Jesus Cristo. Ela aceitou ser mãe numa época em que as mulheres elas não podiam ficar grávidas sem serem casadas. Até depois fala que José até pensou em abandoná-la em secreto, para não ter ninguém que acusasse ela, mas Deus não permitiu. Então ela aceitou todo o cuidado de Deus. Ela aceitou aquilo que Deus tinha para a vida dela e ela sabia que Deus não iria desamparar. Então, mães, saibam que Deus não vai desamparar vocês na missão de vocês. Maria, ela aceitou uma missão muito bonita e ela se pôs em risco. Ela pôs em risco o seu casamento, pôs em risco o seu noivado e ela pôde cuidar de Jesus Cristo. Mas antes de qualquer coisa, ela não falou assim: nossa, mas e agora? Se José não acreditar? Ah, não, mas eu tô com medo. Ah, mas e os meus pais? Ah, mas se não acreditarem em mim? Ah, mas o que eu faço? Não, ela aceitou o chamado. Então, assim, mães que estão assistindo, confiem em Deus, porque Deus vai cuidar de você, vai cuidar dos seus filhos, vai cuidar daquelas que são as suas preocupações. Deus não vai desamparar, assim como não desamparou Maria. Deus vai cuidar de cada um de vocês e da sua família, independente da situação que vocês podem estar vivendo hoje. Quando a gente aceita o chamado de Deus para as nossas vidas, ela fala assim: eu sou serva do Senhor. Seja servo do Senhor também. Aceite a Cristo como Salvador da sua vida, que com certeza você vai ter um caminho de paz, um caminho de felicidade, um caminho muito lindo sendo mãe. Maria também, ela era sensível à voz de Deus. Mais pra frente, depois que Jesus nascer, a gente vê o rei Herodes querendo matar os meninos, porque ele queria matar o Messias. E um anjo apareceu a José. Tudo bem, Camila, foi a José que o anjo apareceu, mas a gente tá falando de Maria. E eu falo que Maria, ela foi sensível à voz do Espírito Santo de Deus, porque quando José teve o sonho e o anjo falou assim: vá para o Egito, porque vão querer matar o menino, ele levantou, acordou do sono e foi. E aqui fala: depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse: levanta-te, toma o menino e a sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu diga, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Então ele se levantou, tomou o menino, sua mãe durante a noite e partiu para o Egito. Maria, ela foi sensível à voz de Deus porque ela sabia que José realmente tinha visto o anjo. Porque imagina, se Maria não acreditasse que o anjo realmente apareceu, era capaz dela ficar assim: imagina, José, nada a ver, Deus vai proteger o menino, nada vai acontecer com ele, vamos ficar aqui. E não, ela não foi desobediente, ela não foi teimosa, ela não foi insensível, muito pelo contrário, ela tinha sensibilidade de ouvir a voz de Deus, tinha sensibilidade em ouvir ao Espírito Santo, tinha sensibilidade em ser guiada por Deus e conduzida. É importante que todas as mães, elas também têm que ter essa sensibilidade. A sensibilidade em ouvir ao Espírito Santo, em ouvir a voz de Deus, em saber como conduzir essa criação, porque a criação é difícil, né? Não tem nenhuma regra, não existe nenhum livro que fala: faça isso, 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 aquilo que vai dar certo. Não, tem mães que têm 4 filhos e cada um é de um jeito. A criação é a mesma dos 4, mas tem que ser, cada filho tem que ser conduzido de uma maneira. Então, às vezes, surpreende: mas a gestação de um foi de um jeito, a gestação do outro tá de outro jeito, um é mais obediente, outro é um pouquinho mais teimoso. Então não existe regra. Então a sensibilidade é o mais importante para a gente conduzir um filho da maneira que agrada a vontade de Deus. Então receba essa sensibilidade de aprender a ouvir ao Espírito Santo, de orar pelos teus filhos. A mãe é a autoridade sobre os filhos, ela tem o poder de orar, de pôr as mãos, de falar: Senhor, abençoe os meus filhos, livra do mal, proteja, guarda o futuro, prepare um bom encontro, dê inteligência, sabedoria. Então a mãe tem esse poder, essa autoridade. Então aproveite e use essa autoridade que Jesus Cristo te deu como mãe para abençoar os seus filhos, para ser sensível à voz do Espírito Santo de Deus na criação. Uma outra característica de Maria que eu vou falar aqui é em relação a ser uma mulher sábia. Ela era muito sábia. Eu até procurei no dicionário o significado da palavra sábia, que é temperança, reflexão, sensibilidade e discernimento inspirado nas coisas de Deus. Eu falo em sensibilidade porque mais um pouquinho pra frente, em Lucas 2, que conta que era festa de Páscoa, e Maria e José, eles estavam indo para Jerusalém comemorar a Páscoa, e eles comemoraram tudo. E quando eles estavam voltando para Nazaré,
Eles estavam lá na viagem e perceberam que o menino Jesus não estava entre eles. Eles voltaram para Jerusalém super preocupados, aflitos, e eles encontraram Jesus lá no templo, conversando com os sábios, com os sacerdotes, conversando com pessoas muito estudiosas, e estava lá falando sobre as escrituras, no maior debate teológico. Então Maria chegou assim super preocupada em Jesus e falou assim: filho, por que você nos fez isso? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele perguntou: por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu estava na casa do meu pai? Mas eles não compreenderam o que ele dizia. Então foi com eles para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no seu coração. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Fala que Maria guardava tudo no seu coração. Eu imagino ela, aquela mãe sábia, assim, que cada coisinha que Jesus aprontava, ela guardava no coração, e ela tinha aquela sabedoria, aquele discernimento de criar o menino Jesus. Porque diz que o menino Jesus, ele era super educado, e ela deve ter sido uma mãe maravilhosa e uma mãe muito incrível, porque ela foi a mãe de Jesus Cristo. Deus com certeza separou uma mulher muito especial para ser a mãe dele, e ela guardava as coisas no seu coração. É como um filho quando fica fazendo aquelas coisas, aquelas construções mirabolantes, que você fala: meu Deus, o que é isso? Que eu não vi nada de graça, assim, tá super feio. E aí você olha e fala assim: nossa, mas que lindo, tá incrível. E aí você vê o seu filho assim, se enchendo de orgulho, de alegria, assim: olha, fui eu que fiz, minha mãe adorou. Isso é a sabedoria de ser mãe, é a sabedoria de estimular o filho. A mãe tem esse dom, e ela tem até mesmo, digamos assim, essa obrigação de ser o quê? De ser aquela que incentiva, de ser aquela que fala: tá lindo, parabéns, nossa, adorei, faz mais, de elogiar os filhos. As mães, elas têm o poder de abençoar os seus filhos através da palavra. Quando a mãe fica assim: ô seu atentado, ô seu arteiro, ô seu bagunceiro, ô seu desajeitado, vai ser burro mesmo, mas você não consegue. Quando a mãe faz isso, tá colocando maldição no filho e nem percebe. É bom tomar cuidado com aquilo que nós falamos, porque tem poder nas nossas palavras. E a mãe, com uma autoridade, ela pode abençoar ou amaldiçoar o filho. E às vezes uma mãe tá amaldiçoando sem perceber. Então é importante às vezes a gente ter essa reflexão, porque a gente tem que incentivar o filho, tem que desenvolver a autoestima, tem que deixar ele feliz. Ah, mas meu filho já tá grande, de repente eu errei tanto como mãe, e agora o que eu posso fazer? Nunca é tarde, porque o poder da mãe é eterno. Enquanto a mãe está orando pelo seu filho, está jejuando pelo seu filho, está colocando o seu filho no altar de Deus, eu tenho certeza que Deus está cuidando desse filho. Às vezes, de repente, você está numa situação muito triste e o seu filho tem seguido um caminho que você não quis, e aquilo te entristece. Você fala assim: não é isso que eu sonhei para meu filho. De repente, às vezes você até se cobra: ai, não foi isso que eu planejei, não foi isso que eu quis, eu agi errado, não devia ter feito o que eu fiz, e agora meu filho está nessa situação, e eu acho que eu não fui uma mãe correta, eu acho que eu larguei meu filho e ele se tornou quem ele é por causa dos meus erros. Então assim, não se cobre, mas saiba que enquanto ainda existe o dia de hoje, muitas coisas podem acontecer e mudar. Eu tenho certeza que Deus escuta todas as orações de uma mãe. Eu acredito que a mãe tem um poder incrível de orar pelo seu filho e abençoar, e grandes coisas serem transformadas na vida do seu filho. Então nunca desista do seu filho. Por maior que ele seja, por mais velho que ele seja, o poder da oração da mãe pode muito, muito em seu efeito. E ainda mais quando a mãe ela é cheia de fé, quando a mãe é serva do Senhor, quando a mãe busca conhecer a Deus e dobra o seu joelho para orar pelo seu filho. Então que nesse vídeo você seja incentivada a orar pelo seu filho e abençoá-lo, a ser uma mãe sábia, uma mãe que cuida dos seus filhos, porque Deus um dia vai pedir conta o que você fez com aquelas criancinhas lindas que Ele deu na sua mão. E a outra coisa que eu quero falar em relação a Maria, uma característica, é que ela encorajava. Esse versículo é até meio polêmico em usar um pouco essa palavra, não sei se eu posso dizer polêmico, mas é sobre a transformação da água em vinho. Jesus até então não tinha realizado nenhum milagre. E eles estavam numa festa de casamento, estava lá Maria e acabou o vinho dessa festa. Então Maria chegou lá em Jesus, lá toda desesperada. Aí ela falou assim, tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele mandar. E aí haviam 6 potes de pedra, e eles colocaram água, e quando foram ver, essas águas tinham transformado em vinho. E aí que mais pra frente fala:
Estes sinais miraculosos em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Fala que foi o primeiro milagre assim que apareceu. E muitas pessoas falam assim, nossa, Jesus foi meio mal criado, dizendo, mulher, que tenho eu contigo. Eu não consigo ver Jesus sendo uma pessoa mal criada ou respondendo assim a Maria de uma maneira negativa. Porque Jesus, ele foi perfeito em tudo, ele nunca cometeu pecado. E se você ver mais pra frente, quando ela fala assim, mas não tem vinho, ele fala, que tenho eu contigo, mulher. Logo em seguida ela fala assim, gente, obedece tudo que Jesus tá falando. Então você vê que ela não recuou, não foi pra trás, mas ela foi uma grande incentivadora do chamado de Jesus Cristo. Ela conhecia o filho dela, ela sabia os potenciais que ele tinha. Então, trazendo para o nosso dia de hoje, uma mãe, ela sabe o potencial do seu filho, sabe no que ele é bom, sabe no que talento que ele tem, conhece às vezes ele muito mais do que ele mesmo se conhece. E aí a mãe, ela tem o quê? O poder de incentivar o seu filho. Olha, aconteceu tal coisa. Imagina lá a Maria, né? Olha, Jesus, aconteceu tal coisa, mas eu sei que você tem poder. Eu sei que você é filho de Deus, eu sei quem é você, eu sei a tua capacidade, a sua habilidade, então faz alguma coisa. E Jesus foi lá e fez. Ela falou assim, gente, obedece em Jesus. Então o que eu quero falar com essa mensagem do dia de hoje é que você tem o poder de incentivar, de empurrar o teu filho pra frente. Ao invés de você recuar e empurrar ele pra trás, dizendo coisas negativas, de deixando ele cada vez mais tímido, deixando ele mais envergonhado, mais inseguro, empurra ele pra frente. Você é capaz, você pode, vê no que ele tem habilidade, fala assim, vai atrás, você consegue fazer o que você quiser. Se seu filho quer estudar em Londres, se seu filho quer ser médico, não importa as condições financeiras, sempre seja aquele que incentiva, que fala, vai dar certo, eu tô com você, vamos junto, que você vai conseguir alcançar todos os seus sonhos. O seu filho precisa de você, então seja essa grande incentivadora do seu filho. E a última característica que eu separei aqui de Maria é que Maria era uma mãe muito presente. E é importante pensar em mãe presente, porque antes não existia tecnologia e hoje ela existe. E às vezes ela tem sido muito ruim para a família e para a criação de um filho, porque às vezes a mãe tá lá amamentando a criança e tá lá no celular. E ao invés de ter aquele momento todo de afeto, de olhar pro rostinho, de fazer carinho, aquele momento de troca entre a mãe e o bebê, tá sendo trocado pelo celular. Muitas vezes o filho tá lá pulando, brincando, jogando um travesseiro do lado do outro e a mãe tá lá no celular. E às vezes situações como essa acontecem e você não tá nem percebendo. Então é importante até mesmo esse momento aí da quarentena que fez a gente parar um pouco, né? Vamos parar, nossa vida tá muito agitada. A gente não tá dando conta mais de tanta agitação para olhar pro seu filho, para brincar com o seu filho, para viver momentos que eu tenho certeza que os seus filhos, eles não vão esquecer. Tenham um tempo de qualidade, sejam presentes, conheçam a vida dos seus filhos, quem são seus amigos, o que eles gostam de brincar, o que eles gostam de comer, o que eles gostam de fazer, o que eles gostam de mexer no celular, o que eles gostam de ver na internet, os programas que eles gostam do Netflix, por exemplo, e esteja sempre presente na vida deles. E a passagem que eu separei foi uma passagem da cruz, que fala assim, perto da cruz de Jesus estavam sua mãe, Maria. Quando Jesus viu sua mãe ali, e perto dela o discípulo a quem ele amava, que é o discípulo João, disse à sua mãe, aí está o seu filho, e ao discípulo, aí está sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a recebeu em sua casa. Nessa passagem, a gente consegue ver uma grande cumplicidade, mesmo no momento de tanta dor, que foi o momento da morte de cruz de Jesus Cristo. Você vê lá Maria presente o tempo todo. Eu penso em Maria, quando ela apresentou o menino Jesus, tinha um homem muito sábio e generoso, chamado Simeão. E que depois que Jesus foi apresentado lá no templo, ele encontrou, e Jesus tinha prometido para ele que ele veria o Salvador. Então, quando ele pegou o menino Jesus, bebezinho lá no colo, ele ia falar assim, nossa Senhor, agora eu posso ir, porque eu vi a tua glória, eu vi a tua salvação. E olhou para Maria e falou assim, Maria, uma faca vai penetrar em seu coração. E eu tenho certeza que o momento da cruz foi o momento em que Maria sentiu uma dor tremenda no seu coração. Mesmo assim, Jesus cuidou dela naquela situação em que ele estava, falando que o discípulo João, os discípulos estariam cuidando de Maria, que Maria não estaria sozinha, mesmo ela não tendo mais Jesus com ela. Às vezes tem um momento na vida que quem acaba cuidando da mãe é o próprio filho. Não é mais a mãe quem cuida, mas é o filho que cuida da mãe. E às vezes você está nessa situação, de sendo cuidada pelo seu filho, do seu filho paparicando. E às vezes nessa situação de quarentena, quem está sendo paparicada é você enquanto mãe. Então existem vários momentos na nossa vida. Mas o que eu quero destacar
é o presente. Maria estava presente o tempo todo na vida de Jesus. Muitas vezes ele fazia o seu trabalho missionário, digamos assim, evangelístico, o trabalho de Jesus como Salvador, e estava longe. Maria estava em um lugar, mas no coração dela sempre esteve perto de Jesus. Eu tenho certeza que ela orava por Jesus, eu tenho certeza que ela ficava se perguntando: você sabe onde está Jesus? As pessoas precisavam de informação de Jesus. Ela estava presente o tempo todo. Tanto que quando Jesus foi crucificado, ela estava lá do lado, ela não abandonou Jesus em nenhum momento. Então eu quero deixar para as mães a mensagem de serem muito presentes na vida dos seus filhos, de trazerem ótimas memórias, ótimas lembranças, de vocês serem partes fundamentais na criação, na educação e da presença. Então esse foi um vídeo super especial que eu fiz com muito carinho para minha mãe. Um beijo, mãe, te amo. E para todas as mãezinhas que estão assistindo o canal. Se você é filho, assistiu e gostou, compartilhe com a sua mãe. E aproveitando, compartilhe para todas as mães que vocês conhecem, para suas amigas. E desejo a vocês um feliz Dia das Mães, que Deus abençoe grandemente esse lindo chamado que vocês têm de serem mães. Deus abençoe, um beijo, fui!